Nossos navios são as maiores máquinas já construídas. Eles destroem nações inteiras. Transportam mercadorias ao redor do mundo. E carregam até outros navios. Eles capturam o vento, realizam os nossos sonhos e nos transportam com toda a suntuosidade. Grandes navios, supermáquinas, poder e glória. Mais de 70% do nosso planeta são cobertos pelos oceanos. As nações que controlam os oceanos controlam o mundo. Hoje em dia, construímos navios de guerra poderosos como o USS Mitchell para patrulhar os mares e manter a paz. Eles defendem os porta-aviões, eles protegem comboios, eles podem atacar alvos em terra e caçar submarinos. Nós construímos também navios de grande beleza que podem nos levar em jornadas nostálgicas pelo passado. Ele é absolutamente incrível. Não existe nada parecido no mundo todo. Mas os nossos esforços para conquistar os mares muitas vezes terminaram em tragédia. O maior e mais veloz navio de sua época, o Titanic, afundou matando 1.503 pessoas. Meu irmão e eu estávamos na cama e de repente ouvimos uma pancada, uma colisão. E meu pai disse: "Eu vou subir ao convés e ver o que aconteceu." Ele voltou e avisou: "Parece que o navio bateu num iceberg." Milhares de navios afundaram no mar. Mas atualmente os grandes navios de linha oceânicos são muito mais seguros. O mais luxuoso entre os transatlânticos que hoje navegam pelos mares é o Explorer of the Seas. Ele é o maior navio de cruzeiro já construído. Da proa à popa são mais de 300 metros de comprimento, o que supera a extensão somada de 3 campos de futebol. Ele é realmente o maior navio de passageiros em operação hoje, com todos os camarotes ocupados, com todos os leitos ocupados, com a lotação completa de passageiros e tripulantes. Ele comporta cerca de 5.040 pessoas. O Explorer custou 600 milhões de dólares e levou 3 anos para ser construído. Ele é a última palavra em viagem de luxo. O tombadilho de passeio tem 4 convéses de altura e a largura de uma estrada de 3 faixas. E todos os dias, os tapetes dos elevadores são trocados. O Explorer of the Seas é um navio do outro mundo. Você nem acredita que está a bordo de um navio de passageiros. É inacreditável que a bordo de um transatlântico você encontre as coisas que encontra aqui. Num navio deste tamanho, as pessoas conseguem transformar seus sonhos em realidade. São 14 elevadores, 15 convéses, 16 bares e 5 restaurantes. Nesta viagem, o navio está zarpando de Southampton, na Inglaterra, o mesmo porto do qual o Titanic partiu em 1912. Ao contrário do navio que afundou, o Explorer of the Seas vai passar seus dias levando passageiros em férias para passear no Caribe. O capitão Olaf Nister é o responsável pelo gigantesco navio. A ponte de comando é tão ampla que ele atravessa de um lado ao outro num patinete. Esse navio é o maior e mais complexo que ele já comandou. É uma grande responsabilidade, eu tenho que admitir. Principalmente porque você sente que quanto maior o navio, maior é a responsabilidade. São mais pessoas, mais equipamento, a carga de trabalho é muito maior. Acho que precisamos de uns 12. Apesar do tamanho, o navio é surpreendentemente fácil de manobrar. 6 propulsores de proa e popa mudam a direção desse monstro de 50 mil toneladas com extrema facilidade. E eles também funcionam como âncoras para manter o navio imóvel.
responsável pelos passageiros é o diretor de hospedagem Bob Taveja. Imagine que temos 1.557 camarotes a bordo. E considerando os quartos de casal e a ocupação de todos os leitos, estamos falando em 3.817 passageiros. Isso sem contar os 1.223 tripulantes, porque há muita coisa para limpar, muita coisa para lavar, mas nós damos conta. A suntuosa suíte real tem um piano de meia cauda e um banheiro revestido de mármore italiano. Esse é o navio mais luxuoso em que Bob Taveja já trabalhou. Toda manhã, quando eu levanto e desço, eu penso, é um lugar fantástico para se trabalhar. E eu acho que o que realmente me deixa muito feliz, sempre que gente nova vem a bordo, é que as pessoas refletem as mesmas experiências, as mesmas sensações que eu. E tudo isso é o que realmente me deixa empolgado. A ideia dos transatlânticos de luxo existe há mais de 100 anos. Antes da era do avião, os transatlânticos eram o único meio de se atravessar os oceanos. Navios como Lusitânia eram a síntese do que havia de melhor nesse meio de transporte. Os passageiros ricos tinham que passar dias no mar e queriam luxo. O ponto máximo da elegância era o Ile de France, lançado ao mar em 1926. Na época, ele era o maior navio já construído e sua decoração rivalizava com as dos melhores hotéis. Havia concorrência entre países para construir um navio mais veloz e mais elegante. Em 1934, os ingleses lançaram ao mar o Queen Mary. Mas a Piece de Resistance veio em 1938 com Queen Elizabeth. Enviamos esse nobre navio em sua missão. Contudo, a era dos grandes transatlânticos estava chegando ao fim. Tornava-se cada vez mais fácil atravessar o Atlântico pelo ar. Mas agora os navios de cruzeiro estão voltando. No Explorer of the Seas, o entretenimento abaixo do convés principal é fora de série. Os bares são o sonho de um decorador de interiores. O salão de jantar imperial tem 3 patamares que acomodam quase 2.000 pessoas. É um dos maiores restaurantes do mundo. Toda a comida está incluída e as atividades de lazer, é claro. E também o que é tão fantástico e tão singular é que no dia seguinte ou 2 dias depois você está num mundo bem diferente. Pode descer do navio para conhecer um novo porto de escala, mas eu honestamente acho que este navio é o melhor porto de escala que existe, porque aqui se pode fazer de tudo. E a primeira pergunta é, vocês estão realmente energizados? Estão cheios de eletricidade? Ken Rush comanda uma equipe de 114 artistas. É hora do show! O Teatro Palace acomoda 1.350 pessoas e apresenta 2 espetáculos ao vivo por dia. O navio tem até um rink de patinação no gelo. Talvez o Cassino Royale seja mais ao seu gosto. Ou dançar a noite toda abaixo do convés principal na boate Chamber. O Explorer of the Seas é também equipado com todas as comodidades para as atividades físicas, inclusive 4 piscinas, 6 jacuzzis e o maior spa flutuante do mundo. Existe até uma parede para escalada, na chaminé e uma quadra de basquete com as dimensões oficiais. Mas as condições a bordo de um transatlântico nem sempre são o que anunciam os folhetos de propaganda. Até navios desse tamanho tendem a enfrentar o mau tempo. Em 1956, quando o Andrea Doria chocou-se com outro transatlântico num nevoeiro fechado, 51 pessoas morreram. Em 1991, o Oceanus zarpou de Cape Town, na África do Sul, e penetrou numa violenta tempestade. A água entrou no navio que começou a emborcar.
A guarda costeira conseguiu retirar todos os passageiros do transatlântico que afundava antes que ele finalmente desaparecesse sob as ondas. Poderia uma tragédia semelhante acontecer com um dos modernos navios de passageiros? Sob as piores circunstâncias, isso pode acontecer com qualquer navio. Mas hoje em dia, eles são construídos com condições de segurança muito maiores. Os navios de passageiro mais modernos têm sistemas de radar inteligente que os mantém à distância de outros navios e obstáculos. Mas eles ainda usam vigias como medida de apoio. Se o impensável acontecer, os compartimentos estanques são capazes de conter a invasão da água. E a bordo, há 26 botes salva-vidas com capacidade suficiente para todos os passageiros e tripulantes. Atualmente é proibido que o equipamento de resgate tenha uma capacidade inferior ao número de passageiros, é claro. E nesse aspecto o navio é muito seguro. Mas nem sempre os transatlânticos transportaram botes salva-vidas suficientes, e o resultado foi uma quantidade horrível de mortos num dos piores desastres marítimos de todos os tempos. A 4 quilômetros de profundidade, no Atlântico Norte, estão os restos de um naufrágio que há quase 100 anos provoca mórbida fascinação. Ele já foi o maior navio a cruzar os mares, um símbolo da capacidade do homem de sobrepujar os elementos. E hoje não é nada além de um monte de ferro retorcido e enferrujado. É o túmulo das 1.503 pessoas que morreram com ele. No memorial do Titanic em Belfast, na Irlanda do Norte, constam os nomes de todos que morreram naquela noite terrível. E até hoje, ninguém tem exatamente certeza porque o navio que era dito insubmergível foi a pique. No luxuoso navio havia pessoas de muitas nacionalidades e de muitas classes sociais. Milionários, aristocratas, jovens casais em lua de mel. Homens e mulheres que... O naufrágio do Titanic tornou-se parte da nossa cultura. Um dos construtores do navio e imigrantes de toda a Europa. O Titanic foi construído em Belfast pelo estaleiro Harland & Wolff para a empresa de navegação White Star Line. Ele tinha 269 metros de comprimento e a altura de um prédio de 10 andares. Era a maior máquina construída até então. O Titanic era o máximo do glamour e refletia a riqueza recente da época eduardiana. A viagem inaugural seria de Southampton, na Inglaterra, à cidade de Nova York. O capitão Edward Smith estava sendo pressionado pelos donos do Titanic para chegar a Nova York o mais depressa possível. Apesar dos informes de que havia icebergs no trajeto, ele deu ordens para seguir em frente a todo vapor. Sua decisão de forçar a passagem através de uma banquisa a uma velocidade de mais de 20 nós seria fatal. Às 23 horas e 38 minutos, um iceberg foi avistado. O contramestre Robert Hitchens recebeu ordens de virar o leme com toda a força a este bordo e as hélices foram revertidas. Mas era tarde demais. Foi impossível manobrar o navio a tempo de evitar a colisão. Um trecho de 90 metros do navio raspou contra o iceberg, entortando a chaparia, arrancando rebites e criando uma série de pequenos orifícios. A água começou imediatamente a invadir o transatlântico. David Livingstone é arquiteto naval do estaleiro Harland & Wolff e especialista no Titanic. Quando o Titanic atingiu o iceberg daquela forma, causando ruptura em 5 compartimentos, ele estava condenado. A quantidade de água que passou a entrar a bordo era de umas 25 mil toneladas por hora. E nem hoje existem navios com capacidade para bombear uma tamanha quantidade de água. Quantas pessoas estão a bordo?
2.200 ou mais. Os botes têm capacidade para... quantas pessoas? 1.200. Quando o Titanic atingiu o iceberg naquela noite, havia 2.200 passageiros a bordo. E Melvina Dean era um deles. Ela era um bebê de 9 semanas e sua família estava emigrando para os Estados Unidos. O carvão estava em falta na época e não havia o suficiente no navio em que eles deveriam viajar. Por isso, a família foi transferida para o Titanic. Como era a viagem inaugural e era um navio tão importante, o carvão foi para o Titanic. O meu pai, é claro, ficou encantado e a minha mãe também. E lá fomos nós no Titanic. Melvina não se lembra porque era muito nova, mas sua mãe lhe contou o que aconteceu naquela noite trágica. Meu irmão e eu estávamos na cama e meus pais de repente ouviram uma pancada, uma colisão, e o meu pai disse: "Eu vou subir ao convés e ver o que aconteceu." Ele voltou e avisou: "Parece que o navio bateu no iceberg. Tire as crianças da cama e suba o mais depressa possível para o convés." A família conseguiu chegar aos botes salva-vidas. Minha mãe se despediu do meu pai e ele disse: "Eu vejo vocês mais tarde." E ela subiu no bote número 13. Eu era tão pequena que eles não conseguiam me segurar, então me colocaram num saco e me puseram no bote número 13. E depois que a minha mãe já estava no bote, ela viu que estava comigo, mas não com meu irmão. Uma hora depois que o Titanic afundou, um navio inglês, o Carpathia, recolheu 705 sobreviventes que estavam nos botes, inclusive Melvina Dean. Seu irmão, que tinha 3 anos de idade, estava em outro bote e sobreviveu. Quando fomos resgatados pelo Carpathia, nós o encontramos. Um outro passageiro cuidou dele. E aquilo foi um alívio para minha mãe. Ela ficou muito feliz em vê-lo porque pensou que eu havia perdido. Seu pai não conseguiu chegar a um bote salva-vidas. Meu pai naufragou com um navio e nunca foi encontrado. Seu corpo nunca foi encontrado. Meu pai foi rápido e perspicaz, e foi isso que nos salvou. Muita gente acreditou que o navio não iria afundar, que ele era insubmergível. E não se apressaram, não se preocuparam, o navio não ia afundar. E eu acho que, em parte, nós nos salvamos por isso. Muitos passageiros da terceira classe não se salvaram. 2 horas e meia depois de bater no iceberg, o Titanic finalmente mergulhou no fundo do mar, onde ficou sem ser perturbado até 1985. Esse naufrágio abalou o mundo. A maior máquina de sua época falhou. Mas agora, ele está prestes a renascer para finalmente completar sua viagem original a Nova York. O Titanic irá novamente dominar os mares. Um consórcio de empresas está construindo o Titanic 2. Uma equipe de projetistas foi montada para criar um navio mais majestoso de todos os tempos. Eu acho que podemos ir em frente com alguns deles e começar com alguns dos desenhos originais dos tapetes que eu acabei de encontrar. Eu acho que é importante reproduzir algumas destas coisas. Embora não seja um design para o século XXI, podemos oferecer um camarote muito contemporâneo, que seja bem high-tech em termos de equipamento, e podemos também oferecer o extremo oposto, um camarote virtualmente eduardiano. Um dos membros da equipe que está dedicando seus esforços para manter vivo o sonho do Titanic é Mark Blackburn. Em termos simples, o Titanic 2 será um navio muito mais sofisticado do que o primeiro. O Titanic foi o navio mais sofisticado e elegante de sua época. Mas nós vamos partir daí, vamos brincar com essa ideia e construir em cima dela para criar um navio muito mais sofisticado. Quando as pessoas entrarem nesse navio, elas vão sentir que estão subindo a bordo do Titanic, um transatlântico clássico da época eduardiana. Ele vai ser inspirado no passado, mas criado para operar no mercado do futuro. A aparência será a mesma, mas o novo navio terá 60 metros a mais de comprimento do que o Titanic original e será muito mais seguro. Ele vai ter um desenho diferente para o casco e para os compartimentos estanques que servem para estabilizar o navio no caso de avaria.
De forma que, se ele for atingido por acidente, nós temos certeza de que continuará sendo seguro e de que não haverá risco para os passageiros. A equipe está decidida a fazer do Titanic 2 uma réplica tão fiel quanto possível. O Titanic tem alguma coisa que sempre mexe com a imaginação. Ele mexeu com a imaginação quando foi construído e quando zarpou, e continua fascinando as pessoas. Porque nós não estamos simplesmente construindo um outro navio e batizando de Titanic, estamos recriando o Titanic. Tudo o que nós fazemos neste projeto tem no âmago o espírito do primeiro e das pessoas que o construíram, que dedicaram a sua vida à construção daquele navio, e esperamos que esse seja um monumento à altura daquelas pessoas. A nostalgia está de novo em moda. Esse navio de luxo também foi inspirado numa embarcação que afundou. Esses passageiros estão partindo num cruzeiro a bordo do Royal Clipper, o veleiro mais luxuoso do mundo. Baseado no Preußen, uma embarcação alemã que afundou no início do século passado, o Royal Clipper é o maior navio à vela cruzando os mares e a única embarcação de 5 mastros que existe no mundo hoje. Um dos seus primeiros passageiros foi o especialista em navios à vela Bernard Barden. Eu acho que este é um dos navios mais fantásticos de todos os tempos. Ele é realmente o barco de um navegador. Há décadas que não se faz um navio assim. O cavalheiro que construiu este navio é um amante dos navios à vela. E ele tem a minha admiração, porque eu também adoro navios à vela. E esta é a minha oportunidade de navegar novamente num navio desses. Eu nunca pensei que teria esta experiência. É maravilhoso, é extraordinário, é lindo. Os veleiros do tipo Clipper eram navios de carga construídos para o transporte de grãos, chá e matérias-primas. Esses navios de madeira enfrentaram mares gelados e ondas gigantescas para circunnavegar o globo e levar os produtos essenciais que transportavam à Europa e América do Norte. Agora, esse Clipper está sendo usado para transportar passageiros. Enquanto o Preußen original transportava produtos químicos num grande porão abaixo do convés principal, o Royal Clipper tem uma piscina, um cassino, um spa e um luxuoso salão de jantar que acomoda 225 pessoas. Nos antigos cargueiros, as velas eram erguidas à mão, mas a tripulação do Royal Clipper usa guinchos elétricos. O comandante do Preußen ficaria estupefato se visse 200 passageiros espalhados pelo convés em suas espreguiçadeiras, enquanto os marinheiros estendem as velas sobre suas cabeças. Antigamente ninguém ousaria fazer uma coisa dessas. Alguém seria cortado ao meio ou jogado pela murada. O Royal Clipper tem mais de 120 metros de comprimento. São 42 velas com uma área total de mais de 5.200 metros quadrados. Com todas as velas abertas, ele chega a uma velocidade máxima de 17 nós. É uma oportunidade absolutamente inigualável para qualquer um que goste do mar velejar num navio de 5 mastros com todas as velas ao vento. É absolutamente incrível. Não existe nada parecido no mundo. Esse navio é extraordinário. Me desculpe, mas eu fico emocionado. Ele é fabuloso, realmente fabuloso. O homem sempre construiu belos navios, mas construiu também navios de guerra e transformou os mares em campos de batalha.
Nas águas calmas do Caribe, a força naval tecnologicamente mais avançada do mundo está em treinamento. Um grupo de combate de poderosos navios de guerra está testando as armas mais modernas. O destroyer USS Meteor é uma das máquinas de guerra mais sofisticadas do mundo. Escondidos atrás de suas portas hermeticamente fechadas e de seus compartimentos reforçados, estão armas letais e 300 marinheiros altamente treinados, sob as ordens do comandante Frank Pendolph. É um navio maravilhoso, bem projetado, soberbo para enfrentar o mau tempo. Seus sensores são inigualáveis e as armas são absolutamente de primeira linha. Os destroyers são os navios mais versáteis de um grupo de combate. Como executam várias missões, eles desempenham uma série de funções. Defendem os porta-aviões, protegem comboios, eles podem atacar alvos em terra, usar suas armas para dar apoio aos fuzileiros em terra, podem caçar submarinos. São navios extremamente úteis que desempenham uma série de papéis. São navios equipados com uma impressionante seleção de armas de alta tecnologia. O primeiro que vem à mente é o míssil terra-ar, uma arma de longo alcance extremamente letal. Os torpedos de lançamento vertical, que caçam submarinos. E os mísseis Tomahawk, de ataque terrestre, são lançados na proa. Como parte das manobras, o USS Meteor vai testar mísseis SM-2. Esses testes de mísseis são raros e atraíram uma multidão à ponte. Numa situação real de combate, se o navio estivesse pronto para lutar, a maioria dessas pessoas estaria em seus postos, espalhadas pelo navio, preparando-se para controlar as avarias, avaliando sistemas de computador, preparando refeições ou se preparando para enfrentar os possíveis danos da batalha. Durante o lançamento, ninguém pode sair ao convés. No Centro de Informações de Combate, o Capitão Pendolph autoriza o disparo. 006, linha 16, trajetória 2003, câmbio. Com o polígono de tiro liberado, a contagem regressiva começa. Whisky, aqui é Hotel. Polígono liberado para disparo em Delta. Armas travadas. Liberado, travadas. Aerovia vermelha, armas travadas, desliga. Aguarde. 0265. Eles se lançam na direção do alvo a 3.000 km por hora, quase 3 vezes a velocidade do som. Mísseis lançados 80265. Hotel Whisky, aqui é Juliet. Mísseis disparados 5005, desligo. No alvo. Recebemos a confirmação de que o míssil atingiu perfeitamente o alvo. E isso nos deixa confiantes de que o nosso sistema realmente funciona. O exercício de lançamento de hoje foi bom, muito bom. Ver tudo se encaixar num piscar de olhos e atingir o alvo com precisão é muito gratificante. O pessoal está muito contente e muito orgulhoso. O Meteor é capaz de abater alvos a centenas de quilômetros de distância. Num sentido global, somos basicamente uma força de repressão. Um navio destes, ao largo da costa, onde pode estar ocorrendo algum conflito, tem um longo alcance. É uma arma muito poderosa quando se trata de coibição. Os destroyers têm uma grande flexibilidade em termos de manobras defensivas. As máquinas geram 100.000 cavalos de força e levam a velocidade do navio de 0 a 30 nós em menos de 60 segundos. Por isso, é muito fácil manobrar e escapar de qualquer ameaça. Se estamos perseguindo um submarino e ele lança um torpedo contra o destroyer, temos a capacidade de manobrar e desviar do torpedo, evitando ter que lidar com as avarias que ele pode nos causar. Mas não existe um navio que não possa ser afundado.
Houve um navio de guerra que se imaginava que fosse indestrutível. O poderoso Bismarck, orgulho da Marinha Alemã. Lançado em 1939, ele era, na época, o navio de guerra mais poderoso já construído. A caçada ao Bismarck foi uma das mais famosas batalhas marítimas da Segunda Guerra Mundial. Nos primeiros anos da guerra, a Grã-Bretanha enfrentou sozinha o poder dos nazistas. Para obter alimento e matérias-primas, os ingleses dependiam dos comboios que cruzavam o Atlântico transportando suprimentos. O Bismarck era uma enorme ameaça a esses comboios. Ele tinha que ser detido. Sir Ludwig Kennedy é um escritor e historiador respeitado. Ele era oficial no destroyer inglês Tartar, um dos navios que receberam a tarefa de caçar o Bismarck. Nós sabíamos há muito tempo que o Bismarck estava se preparando para adentrar o Atlântico e devastar as rotas de navegação entre a Inglaterra e a América. Nós não teríamos sobrevivido à guerra se essa linha vital fosse cortada. Os navios ingleses, inclusive o mais famoso da armada, o Hood, enfrentou o Bismarck no Atlântico Norte com consequências desastrosas. Um dos projéteis do Bismarck atingiu o Hood em cheio, atravessando o convés principal. O projétil atravessou os convéses inferiores e explodiu no paiol, destruindo completamente o navio. Não podíamos acreditar no que aconteceu com o navio. 3 sobreviventes de uma tripulação de 1.400 era quase inacreditável. E muitas vezes eu penso no horror que deve ter sido para os tripulantes que estavam embaixo, quando eles de repente viram as paredes e o convés desmoronando. Naquela fração de segundo, eles devem ter sabido que iriam morrer. E deve ter sido uma experiência aterradora. Depois da destruição do Hood, o Bismarck desapareceu. Um hidroavião Catalina foi enviado à sua procura. Depois de 20 horas de busca, o Bismarck foi localizado a caminho da França, a cerca de 970 quilômetros da costa. A caçada recomeçou. Aeronaves decolaram do porta-aviões Ark Royal e atacaram o Bismarck com torpedos. O Bismarck foi atingido em algum ponto da proa, mas o tiro que realmente causou estrago foi o que atingiu o leme e emperrou em 15 graus a bombordo. A partir daí, ele ficou impossibilitado de manobrar. Com o leme inoperante, o Bismarck seguiu diretamente para a frota inglesa. Mas mesmo sem poder manobrar, ele ainda era letal. Os ingleses decidiram esperar até o dia seguinte para afundá-lo. Estavam todos muito nervosos porque a artilharia do Bismarck afundou o Hood em 5 minutos e poderia fazer a mesma coisa conosco. A bordo do Tartar, o jovem oficial Kennedy viu o desenrolar da batalha. Eu me lembro da manhã da batalha. Lembro do contraste das cores, do vento ruidoso, das ondas verdes com as cristas brancas, do cinza dos navios ingleses, da cor negra do Bismarck e da fumaça marrom da pólvora subindo no céu. E os 2 encouraçados, o Rodney e o King George abrindo fogo e o Bismarck respondendo. As armas dos 2 encouraçados foram aos poucos reduzindo o Bismarck a escombros. E a carnificina deve ter sido inacreditável. Aos poucos, quando a batalha foi acabando, eu comecei a ver pela primeira vez o lado humano daquela história. Uns poucos homens correndo da proa para a popa, para o castelo da popa, e se jogando ao mar para fugir do inferno das chamas a bordo. Uma coisa muito forte, uma imagem que eu nunca mais esqueci.
Blue Marlin é um navio para transporte de cargas pesadas construído para levar as chamadas cargas indivisíveis, inclusive navios ao redor do mundo. Esse navio enorme tem 217 metros de comprimento e tem que submergir o convés para receber a carga. Hoje, a Marinha precisa levar 2 caça-minas ao Golfo Pérsico, uma viagem difícil que poderia danificar os navios que valem 145 milhões de dólares. O capitão Gregon Kent está supervisionando a operação para o Comando de Transporte Marítimo Militar. O Blue Marlin é essencialmente uma série de grandes tanques de água. Ele afunda lastreando, isto é, bombeando água para dentro desses tanques. Quando os caça-minas estiverem a bordo, ele vai bombear para fora uma quantidade de água suficiente para erguer fora d'água o seu próprio peso e o deles. Para evitar qualquer possível dano aos cascos de fibra de vidro, os engenheiros montam apoios de madeira nos quais os caça-minas se apoiam. Sempre há uma certa tensão em qualquer atracação de navio. E atracar 2 navios, um ao lado do outro, é ainda mais complicado. Quando os blocos estão prontos, o Blue Marlin é levado para águas mais profundas. Ele é fundeado e, quando os tanques são abertos, começa a afundar. É um processo lento. Dez horas depois, o convés está a quase 5 metros abaixo da superfície e pronto para receber os 2 caça-minas. A parte mais complicada desta operação é posicionar os 2 caça-minas sobre os apoios, de forma segura, e depois bombear o lastro desse navio até que ele encoste nos blocos sem causar qualquer avaria aos cascos dos caça-minas. O primeiro caça-minas, o USS Cardinal, é colocado suavemente em posição sobre o Blue Marlin. Se o Cardinal se mover rápido demais, ele pode facilmente bater contra a torre central de atracação e avariar o casco delicado. Tudo funcionou direitinho e o primeiro navio já está em posição. O segundo agora está manobrando a estibordo do Blue Marlin e daqui a pouco vamos jogar os cabos. Quando o segundo caça-minas, o USS Raven, está em posição, Blue Marlin começa a expelir água do casco para erguer o convés. O mergulhador desce para verificar se os 2 caça-minas estão bem posicionados sobre os apoios. Quando ele avisa que está tudo certo, o Blue Marlin continua expelindo água. Assim que o convés emerge, o capitão Kent verifica os apoios mais uma vez. Os blocos parecem em perfeita ordem. Eles foram bem cortados. Alguns terão que ser mais chanfrados e modificados, mas o navio não sofreu nenhuma avaria e eu estou bem mais tranquilo agora do que 1 hora atrás. Em 1988, o capitão Kent foi responsável pelo primeiro carregamento de uma embarcação da Marinha num navio para cargas pesadas. O USS Samuel Roberts foi levado de volta aos Estados Unidos depois de atingir uma mina no Golfo Pérsico durante a Guerra Irã-Iraque. A embarcação era tão grande que, para submergir o navio transportador, tivemos que nos afastar 80 quilômetros da costa. E, por isso, a submersão foi feita em águas não protegidas. Ficamos à mercê do vento e das ondas e embarcamos o navio com muito cuidado. O USS Roberts foi transportado em segurança na viagem de 16 mil quilômetros de volta para casa para ser reparado. Navios como Blue Marlin são gigantescos e capazes de transportar cargas enormes, mas eles são minúsculos quando comparados aos maiores navios já construídos, os superpetroleiros. O mundo moderno depende dos combustíveis fósseis. Para tudo continuar funcionando, precisamos de um fornecimento regular de petróleo. A única maneira de satisfazer nossa necessidade sempre crescente é transportar o petróleo a todos os pontos do globo nos gigantescos superpetroleiros. Roterdã, na Holanda, é um dos mais movimentados terminais de petróleo da Europa. O Opalia, um dos maiores superpetroleiros do mundo, está esperando para zarpar.
Totalmente carregado, ele pesa mais de 300 mil toneladas. Ele tem 300 metros de comprimento, 60 metros de largura e 60 de altura. O Opalia tem capacidade para transportar 2 milhões de barris de petróleo. Fazendo uma comparação, se essa quantidade fosse colocada nos tanques de carros de passeio, um único carregamento deste navio encheria os tanques de 5 milhões de carros. É petróleo suficiente para que um único carro dê a volta ao mundo 100 mil vezes só com o petróleo que estamos transportando neste momento. Abaixo do convés principal, os tripulantes observam de perto a carga potencialmente letal. Eles estão constantemente em alerta para o risco de incêndio. Os gases do petróleo cru são altamente inflamáveis e a menor fagulha pode desencadear um verdadeiro inferno. Petroleiros modernos como o Opalia fazem a prevenção de incêndios mantendo um cobertor de gás inerte na superfície do líquido dentro dos tanques. O Opalia tem também um casco duplo para evitar vazamentos. O navio tem 21 tripulantes, a maioria para manter as enormes máquinas em perfeito funcionamento. Motores auxiliares geram eletricidade para o navio. São 3 megawatts, o suficiente para iluminar uma cidade pequena. Os motores principais geram 31 mil cavalos de força e movimentam uma única e gigantesca hélice. O navio chega à velocidade de 16 nós. À plena velocidade, a força cinética é imensa e ele precisa de uma distância enorme para desacelerar e parar. Para chegar a uma parada total no mar, precisamos de quase 2,5 km, isto é, se o navio estiver completamente carregado. Para evitar possíveis colisões no mar, eles mantêm pelo menos 8 quilômetros de distância dos navios que estão à frente. Esse gigantesco navio é guiado com um timão de pequena embarcação. É através de arietes hidráulicos que ele movimenta o gigantesco leme. Embora o navio seja equipado com os mais modernos equipamentos eletrônicos de navegação, a tripulação também usa gráficos em papel e marcação manual da bússola. Se por acaso todos os nossos equipamentos eletrônicos falharem, o que é muito pouco provável, os nossos oficiais ainda saberão usar o sistema manual, tradicional e seguro de navegação. No mar, esses gigantescos navios podem ser manobrados com relativa facilidade. Mas num porto a situação é muito diferente. Os navios de containers são a força vital do comércio mundial. Todos os dias, milhões de toneladas de mercadorias são transportadas em navios ao redor do mundo. O Sovereign Maersk é um dos maiores navios de containers do mundo. Ele tem mais de 335 metros de comprimento e quase 45 metros de largura. Sua capacidade é de 6.600 containers, pesando até 14 toneladas cada um. Ele está chegando ao porto de Felixstowe, no leste da Inglaterra, para descarregar. Por causa de seu tamanho, um prático vai ao navio e assume o leme para guiá-lo pelo canal estreito até o porto. Seu comprimento é igual à altura do edifício Empire State e ele é mais largo do que uma rodovia de 6 faixas. Quando o vento sopra, o navio deriva e a maré também causa desvios. Parece que você está pilotando um vagão enorme sem freios. Os trilhos não param de se mexer. O capitão Chris Pearson exerce a profissão de prático há 19 anos. O serviço da praticagem é necessário para o conhecimento específico do local. Os mapas mostram as correntes marítimas, as boias, mas você ainda precisa ter alguém na ponte que esteja familiarizado com o local e que saiba como trabalhar com os rebocadores e ainda como é que a maré afeta um determinado ponto. Quando está a bordo, ele assume o comando total do navio. Firme em 360. 360. Eu estou manobrando contra a maré montante
para que o navio suba em linha reta pelo canal onde o calado é maior. O canal em Felixstowe foi dragado especialmente para permitir que os gigantescos navios cheguem às docas. Uma vez no porto, os rebocadores manobram Sovereign Maersk em direção ao ponto de atracação. Ele é um dos 8 navios de containers que vão descarregar aqui hoje. Atualmente, este é o porto do país que mais movimenta containers. São 2,5 milhões a cada ano, cerca de 85 operações de navio por dia. Por ano, cerca de 70 milhões de containers são transportados em todo o mundo. Sem esses navios, nossas vidas teriam uma parada total. Os oceanos são as estradas do planeta. Mas não podemos esquecer que mesmo os maiores e melhores navios não são páreo para a extraordinária força do mar. Versão brasileira, DPN Santos.